Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos. Este é mais um daqueles vídeos que eu trago para mostrar para vocês como, segundo a minha opinião, a história que nós conhecemos é totalmente manipulada. Este é mais um daqueles templos, que demonstram que a tecnologia que existia no passado era muito superior à tecnologia que nós temos hoje. É o chamado Templo de Kopeshwar. Eu gostaria primeiro de mostrar para vocês algumas das esculturas que estão aqui nas paredes do templo. Gostaria que vocês observassem a qualidade das esculturas, os símbolos que estão contidos aqui. Veja só aquilo que na comunidade fechada nós estudamos como a cruz templária, os 4 pontos cardeais, e toda essa qualidade escultural que nos dias atuais não se vê mais, de maneira alguma. E alguns insistem em dizer que nós estamos progredindo, que nós estamos indo para um progresso em todos os sentidos. Quem já contratou um pedreiro sabe que muitas vezes algumas pessoas não sabem nem empilhar um tijolo em cima do outro, bater uma massa e fazer um reboco reto, quem dirá algo nesse sentido aqui. Ele está localizado na Índia, em Kidrapur, distrito de Kolhapur, em Maharashtra, que é um estado, mal comparando aqui com o que a gente usa no Brasil, seria um estado no centro-oeste da Índia. Aqui consta, eu deixei por escrito para vocês, que ele seria construído no século XII pelo rei Shilahara Gandharaditya, entre 1109 e 1178. Só que eu coloco isso aqui porque é a datação oficial, mas eu digo que isso aqui não é verdade, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Mas eu coloco os dados oficiais e aí vou explicar o porquê e o que eu acho que isso aqui significa. Aqui ela adentra no templo. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês do círculo que consta aqui no chão. Acima, uma espécie de abóbada celeste, mais ou menos ao estilo daquelas imagens pintadas pelos pintores europeus, da abóbada celeste também, dos deuses ditos cristãos. Veja só a qualidade das esculturas. Isso aqui tudo em rocha sólida, tá, pessoal? Granito. Vocês acham que isso aqui é qualquer tipo de civilização que pode desenvolver? Isso aqui era altamente desenvolvido de forma tecnológica, artística, matemática. Vocês acham que isso aqui não necessita de cálculos com exatidão milimétrica, para que o templo tenha simetria de um lado para o outro? A pessoa não sai simplesmente esculpindo aqui, porque quando chega do outro lado as coisas não fecham, ele fica torto. Então isso aqui era uma civilização altamente avançada, muito mais avançada do que a nossa, certamente. Eu já vou dar uma explicação, a explicação oficial do que seria esse templo aqui, mas primeiro eu quero deixar que vocês vejam algumas imagens aqui. E ao final eu vou dizer o que eu acho que é de fato esse templo aqui, segundo a minha opinião. Então, aqui uma bela moça apresentando, andando aqui ao torno do templo. Uma arte realmente fenomenal, fora do normal. Claro, ela já está desgastada, vocês estão vendo aqui que tem algumas partes que já estão quebradas. Isso aqui é por conta da ação do tempo, de milênios, não de 900 e poucos anos, como estão dizendo oficialmente. Na minha opinião, esses são milênios para chegar ao estado de deterioração que chegou, porque isso aqui é rocha pura, pessoal? Então vocês veem aí que eles isolaram o templo. No entorno existe uma pequena vila, uma pequena comunidade. Aqui eu fiz questão de
deixar nesse canto Shiva. Aqui eu peguei uma imagem do CERN, porque esse templo aqui está relacionado com a história de Shiva. Nós vamos contar a história oficial já, só quero mostrar as imagens primeiro. Veja só. Isso aqui lembra aquela história da formação da Terra, do elefante que estava em cima de uma tartaruga, né, que carregava o plano da Terra, e acima do plano da Terra a abóbada, né? Bom, o que se diz oficialmente disso aqui? Tem algumas versões. Então, primeiro, uma explicação mística de que existia um ser chamado Daksha, cuja filha tinha casado com Shiva. O nome dela era Sati. E esse Daksha não tinha gostado do tal casamento, então ele promoveu um yagna. O que é um yagna? É uma cerimônia do fogo. Lembramos aí que na tradição hebraica, aqueles que faziam o filho passar pelo fogo eram aqueles que imolavam para Baal. Mas o yagna, né, não se diz que seria algo nesse sentido, mas seria simplesmente uma cerimônia do fogo. Veja só os detalhes enquanto eu falo, contem aqui quantas pétalas tem cada uma dessas flores, digamos assim, né? E, bom, então ele não gostou do casamento e ele fez um yagna e não convidou o casal. Aí a filha, Sati, veio tirar satisfações com o pai discutiu com ela ficou tão contrariada que se jogou dentro do fogo, né, e se auto-imolou. Então, o filho de Dakshina, a filha mais especificamente, foi imolada no fogo, foi passada no fogo, mas, segundo a lenda, foi auto-imolada, ou seja, ela mesma fez isso. Shiva, quando soube, ficou furioso, acabou tirando a vida de Daksha, e ele, então, acabou depois sendo ressuscitado por Vishnu, que pacificou Shiva, e quando Daksha foi ressuscitado com uma cabeça de bode, que provavelmente faz vocês lembrarem aí de uma certa entidade que é muito conhecida aqui no Ocidente. Veja só. Temos aqui algo semelhante a um olho, quase como se fosse o chakra coronário. E aí também tem uma segunda lenda. Nenhuma delas eu digo que seria o fato verdadeiro envolvido com essa história. A segunda lenda fala de reis que batalharam, né, que a cidade testemunhou uma grande batalha entre o rei Chalukya e o rei Chola. Aí o rei Chola teria sido vencido e exterminado, né, durante a batalha. Então, por conta disso, por conta da comemoração da vitória, eles acabaram dominando a região. Enfim, são coisas aí e aí teriam construído esse templo naquela época lá do ano 1100, ali no século XII. Isso aqui não bate, tá, pessoal? Não, segundo a minha opinião aqui, não bate. Agora, qual é a minha opinião? Qual é a versão que eu considero verdadeira? É muito difícil, né, trazer essas informações para quem está caindo de paraquedas. Se você chegou aqui pela primeira vez no canal, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, você não vai nem acreditar e nem entender. Quem está há mais tempo talvez compreenda. Quem está na comunidade fechada sabe exatamente o que é antes mesmo de eu falar. Talvez quem não está bem adiantado ainda não. Mas eu tenho também alguns vídeos ali no Patreon, né, tratando aí dessas esculturas antigas. Na minha opinião, pessoal, vamos encontrar uma imagem dentro desse templo que fica mais fácil aqui. Vamos ver se tem uma mais... Ela aqui adentra bem no centro. Eu queria ver se tinha uma imagem aqui bem central. Essa aqui, acho que é a mais central que nós temos. Se nós formos contar quantas circunferências dessas nós temos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não dá para contar direito aqui porque ela está
a imagem não está bem ajustada. Mas isso aqui, pessoal, tem a ver com aquilo que na antiguidade foi chamado de ensino proibido, das artes proibidas, né, daqueles que, caídos dos céus, ensinaram às filhas dos homens as ciências proibidas, as ciências ocultas, que vêm sendo ensinadas em oculto em certas sociedades até os dias de hoje. E isto aqui, na minha opinião, fazia parte de uma destas ciências proibidas, que seria a ciência da astrologia e da posteriormente conhecida como astronomia. Então, mostrava uma abóbada celeste que era utilizada para a observação dos astros, e estes astros observáveis eram comparados com as esculturas e com as inscrições no entorno. Então eles faziam as previsões deles, astrológicas e astronômicas, com isto. Então era um templo de, vamos falar bem o português, de previsão do futuro. Era mais ou menos isso. Era aqui que eles se utilizavam das crenças deles do passado para tentar prever o que aconteceria no futuro, e eles acreditavam que aquilo que eles viam nos céus eram como que sinais dados pelos deuses. E evidentemente que isso aqui tem muito mais do que 900 anos, isso aqui é milenar, tá, pessoal? Isso vem de antes do reinício da história, segundo a minha opinião. E isso mostra, mais uma vez, se você não acredita nessa versão, pelo menos constata que as civilizações anteriores tinham tecnologia muito mais avançada do que a civilização atual. Hoje em dia, a humanidade, a grande maioria dela, mal e mal consegue ter uma casinha da Minha Casa Minha Vida, feita com aquele reboco mal feito que os pedreiros aí, muitas vezes de má vontade, desenvolvem. Aqui nós temos um exemplo de como é a civilização atual e como eram as civilizações antigas. Hoje em dia nós temos aqui, veja como é desenvolvido um muro e como são as casas atuais. É um contraste gigante. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã, se Deus quiser, nós retornamos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.